Para empreender no Acre, a gente sabe que não é uma tarefa fácil, né, cara? Como é que foram esses dias para construir uma empresa, para consolidar, para criar? Me fala como é que foi o início disso, porque a gente conversando em off, você falou que foi muito difícil começar, o início praticamente do zero, né? Sem Meu nada. Deus. Me fala como é que foi o processo aí. Rapaz, o Baixada do Sol tem várias histórias interessantes, várias histórias Então vamos engraçadas que eu já conhecer. contei, que só vivendo mesmo para ter uma noção Sim, de como foi que as coisas aconteceram, mas tem muitas delas muito, muito engraçadas. Porque aconteceu na minha vida, assim, no momento, acho que mais improvável que poderia ser, em termos que eu digo sim, financeiros. sim, sim. Porque sempre muita gente, quando pensa em empreender, pensa em montar um negócio, a primeira coisa que vem à cabeça é o recurso financeiro, Sim. né? Cadê Não, mas cadê o capital, eu né? preciso de um capital, preciso de um dinheiro, beleza. E não que isso não seja importante, Claro. realmente é muito importante. Mas hoje, olhando para a trajetória da Baixada, só posso lhe dizer, o recurso ele é importante, ele, enfim, tem toda a validade dele, mas ele não é determinante. A sua ideia, a sua vontade que dê certo e você realmente acreditar mesmo, você comprar aquele sonho, porque primeiro você tem que começar a falar muito que vou fazer e eu quero, Sangue no olho, e né? sangue no olho. E é aquilo que você falou sobre as oportunidades. Você tem que estar pronto para receber. Porque quando você quer muito, tu diz que eu quero, eu vou fazer, o universo, e isso eu digo Deus, Sim, ele se movimenta. Ele sem se dúvida. movimenta ao teu redor e é como se fosse ali, não sei, uma roleta, que você está ali, só que tu tem que estar com as tuas antenas, o teu nível de percepção muito aguçado para olhar, enxergar oportunidades que às vezes elas estão escondidas embaixo do tapete. Tu tem que olhar ali, eu acho que ali tem, eu acho que ali dá, eu acho que não dá, então você tem que estar Legal. com a sua percepção voltada ao seu redor como um todo, em 360 É graus. 360 graus, o cara tem que ficar olhando tudo, né, cara? Isso, porque as oportunidades, quando você passa a acreditar muito e você corre atrás, você vende a sua ideia, você vende o seu sonho, você vai receber alguns nãos, mas aqui e lá tem alguns sim, dependendo do seu nível Sim. de, é, de fé que você está no que você quer fazer, né? O quanto que você está acreditando. E essa fé, essa crença que você tem no que você quer fazer, contamina as pessoas que estão ao seu redor. Sem dúvida. Então é mais ou menos isso. A Então, frequência, ela vibra muito forte, né? vibra muito forte, exatamente. Sim. Então, quando eu decidi montar um restaurante, eu tive um primeiro negócio anteriormente, que era do meu pai, uma mercearia, montei lá. Lá eu digo que foi a minha escola para muita coisa. Laboratório. Foi meu laboratório, foi onde eu entendi como é que deveria ser a separação de CNPJ para CPF, entendi que dinheiro não pede licença para ir embora. Não aceita desaforo, Não né? aceita desaforo, então lá foi o meu laboratório para muita coisa. E aí, desculpa. Nada, tranquilo. E aí, em 2016, eu conheci o segmento de restaurante através de uma outra pessoa, por alguns meses, e gostei da ideia do restaurante, até porque eu gosto muito de pessoas, né? Eu gosto de contar de pessoas, eu gosto de me comunicar. Sim. E aí, aí deu o final de 2016, eu com aquele sentimento de querer montar um restaurante, mas digo, não, mas poxa vida, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou viabilizar isso? Tu é cozinheiro, não? Não cozinho nada. Em casa eu frito um ovozinho ali, um arroz. Minha esposa tá ali para dizer alguma coisa. Mas eu arranjo de vez em quando. Tá certo. E aí, e eu morando ainda, né, só para contextualizar, morei minha vida inteira na Baixada da Sobral, né, lá na região do João Eduardo. E aí eu pensando que lá seria um bom local na região, porque lá tinham vários pequenos restaurantes, algumas pensões. E tem gente pra caramba, né, mano? Na época, inclusive, eu andei dando uma sondada. Na época, se eu não me engano, tinham em torno, um censo, não sei se era de 2016, que dava conta lá de umas quase 90 mil eleitores. É nessa média mesmo. E aí eu imaginei, de 90 mil eleitores a 90 mil adultos, que vão consumir alguma coisa, né? Mas tem mais umas criancinhas, meninos. Né? Isso. Então, aí, digamos que um percentual mínimo disso aí coma fora. Digamos, então, tem um público bom. Sim. Porque a minha ideia... Aí tá, só para não perder o raciocínio. E aí, eu olhando lá na região, algum local e tal, né? Porque tinha alguns pequenos restaurantes, só que eu já tinha a ideia de que se eu fosse montar alguma coisa, eu queria montar algo um pouco mais de qualidade.
algo bacana, fora daquela ideia de montar um negocinho mais, assim, menorzinho, mais modesto, para depois aumentar. Eu já queria montar algo que chamasse atenção. Sim. Só que como fazer isso, onde fazer, enfim. Mas eu ficava ali sonhando. Às vezes passava em algum canto, olhava e dizia, cara, eu acho que... Observando, né? eu acho que talvez ele desce ali, não sei. Esperando que uma hora viesse esse estalo, né? Ou algo que... O universo já estava conspirando, né? Isso. Só que eu não via nada ainda concreto, Sim, né? Principalmente na questão do financeiro também, né? E aí, um dia, eu parei assim do outro lado da rua e eu vi lá um imóvel, que era até do seu João, que é uma pessoa que me conhece já desde que eu era criança, e ele estava terminando lá esse imóvel. E segundo ele me falou na época, nesse local ele estava pensando em montar uma farmácia lá, alugar para uma farmácia. E eu atravessei a rua, entrei lá um pouco, ele estava lá até passando lá um cimento, né? E aí, quando eu entrei, sabe, quando dá aquela luz na cabeça assim, que eu olhei, cara, aqui uma churrasqueira aqui. Já visualizou, não, né? Já a ideia veio pronta na minha cabeça. Eu comecei a olhar ali, vi aquilo ali, Caraca. e a partir dali não teve mais ré. Não teve mais como desver, né? Eu não teve mais como desver, não recuei mais nada, nem uma vírgula. E aí já cheguei para ele e disse, João, o senhor está alugando o seu imóvel? E aí ele disse, pode montar um restaurante aqui? Eu disse, pode. Beleza, perfeito. Amanhã eu volto aqui para a gente conversar, tal e tal. E já cheguei em casa falando para meus pais, né, principalmente para meu pai, né? Meu pai, um pouco desse perfil sonhador que eu tenho, eu puxei muito do meu pai. Legal. E aí, pai, vou montar um restaurante. O que ele falou para ti? Ele disse, meu filho, porque na época, como eu estava ruim das pernas, né? O financeiro estava bem complicado. Sim. Ele disse, meu filho... Como é que tu vai fazer isso? Como é que você vai fazer isso? Meu filho, você vai se complicar. Você vai, isso aí, um restaurante, como? E ele sem entender. Eu disse, pai, eu não sei exatamente como, mas eu vou montar e vai dar certo e tal. E aí, cheguei lá pro dono do prédio já no dia seguinte, e disse, seu João, é o seguinte, eu quero montar um restaurante assim, assado, tem que construir uma churrasqueira, tudo, mas eu preciso de um contrato de 5 anos, porque o investimento que eu vou fazer aqui, eu preciso da garantia de que eu vou permanecer aqui até tirar e tal. A mais segurança, né? Só que isso eu conversando com ele, ainda sem fazer a menor ideia ainda de como que eu ia executar isso. Entendi. Caraca, isso é fé. Sim. Isso é fé, total. E só um detalhe, dessa hora que foi final de novembro de 2016, foi pouco mais de 40 dias até a inauguração, para deixar tudo pronto. É aquela história, né? Deu o primeiro passo e Deus vai colocando no chão, né? Desse jeito. E aí, comecei aquela correria frenética. Como que eu ia fazer? E todo dia só pensava nisso. Onde eu vou fazer, como eu vou fazer, onde é que eu consigo. Aí fui atrás de ver se eu viabilizava um projeto para algum investimento de Banco da Amazônia ou alguma coisa. Não dava muito certo, porque precisava de uma garantia de que agora... E a todo obstáculo que eu via, né, que surgia na minha frente, de cada ideia que vinha surgindo, eu já ia pensando em como, já no plano B, no plano C, no plano D, mas desistir não era uma opção. Porque eu estava com o desenho montado na minha cabeça e, para mim, aquilo ali era algo que... Estava focado. Era. E aí, algumas poucas pessoas que eu comentei sobre isso, né, que até teve um colega meu lá, não me esqueço dele, porque foi bem emblemático. Eu cheguei para ele e falei, e ele até trabalhava com comida, né, também, de uma outra forma. E aí eu citei para ele, digo, tô querendo montar um restaurante aqui na região, tal, assim, assado, um negócio melhor, com ar-condicionado, um negócio mais bacaninho. Na nossa região não tem, aqui mora muita gente. E aí ele falou para mim assim, né, disse, rapaz, Alessandro, tem certeza? Ele me chamou de Avelino. Avelino, tem certeza, cara? Aqui o pessoal assim, assado, aí, enfim, colocou as críticas dele. E aí... Foi honesto, né? Ele foi honesto dentro da visão dele, da realidade dele. Foi bastante realista. E, na verdade, para muita gente fazia total sentido. Inclusive, sim, até eu pensei, será mesmo? Mas, não, eu acredito que vai dar certo justamente porque é algo diferente. Sim. E eu acredito que nada, enfim. Mas só que aí nesse dia ficou claro para mim um pouco também assim, que era algo que eu não poderia estar falando tanto, né, buscando tantas opiniões, porque possivelmente essas as mais variadas opiniões poderiam interferir naquela fé tão grande que eu estava naquele momento. E aí...
na hora de sonhar tem que ter cuidado para quem contar, né, cara? Você tem que ter um pouco de cuidado, porque às vezes o inimigo ele vem através de Na algumas verdade, o inimigo é pessoas, sujo, né, cara? Ele joga pesado, joga ele vem para rasteiro. minar um pouco ali aquela tua, Sim. para trazer ali uma negatividade. Sem dúvida. Certo. Então aí, tentei para um lado, tentei para o outro, não deu muito certo. Aí eu lembro que, na época, através do meu pai, surgiu uma possibilidade lá de um CDC, naquele que você faz no caixa eletrônico. Sim. Na época eu lembro de R$ 9.000. Aí fui lá no meu pai sem acreditar tanto em mim de imediato, né? Eu disse, pai, assim, assado e tal. E o pai, meu filho, pai, daqui mais uns 4 meses eu lhe devolvo, pai. Eu fazia assim. Enfim, conversei até que a minha mãe também me ajudou a conversar com ele. E conseguimos desenrolar. Esse aí foi o primeiro recurso que eu... R$ 9.000 foi o capital inicial. Foi meu primeiro capital. Para meter a cara, né? Esse aí foi o primeiro. E aí tá, digo, tem um dinheiro aqui agora, esse aqui eu sei que vai dar para alguma coisa, o que que eu preciso providenciar primeiro? Como era um restaurante que eu precisava que ele fosse climatizado, eu queria que fosse climatizado, o local do buffet, e fosse diferenciado, o local onde seria servida a alimentação teria que ser um buffet um pouco mais arrumadinho, alguma coisa que tivesse uma borda de mármore, que tivesse um vidro. E aí tá, onde que eu consigo isso? Fui numa loja pesquisar o preço bem elevado. Eu nem lembro exatamente o valor na época, acho que o kit todinho, quente e frio, dava uns quase 20 mil. E aí, para parcelar, ficava algo... Porque era assim, eu estava com um pouco digamos, de audácia, mesmo, não sei como é que seria outra palavra, Coragem, tá? De coragem. Cheio de coragem. Só que aquela coragem que eu... Tava precavido também, né? Digamos que teria o meu limite, até onde eu poderia ir, sim. né? Precavido, né? Então eu comprar um equipamento naquele momento com valor tão elevado, seria comprometimento. Podia te engessar, né? Eu disse, não, esse aí não dá. Aí fui no local onde eles produziam também. Aí mesma coisa, o cara lá parcela assim, eu digo, mas não dá. Meu Deus, e agora? E aí eu ia para o OLX, né, e pesquisava, porque para mim esse era o ponto de partida. Porque se eu não conseguisse esse local para que a alimentação ficasse bem apresentável, não daria muito certo, porque perderia a coerência com a proposta que eu queria montar. Sim, claro. E aí tá, né? E eu ia para o LX, eu colocava lá buffet, pista e tudo e tal, e nada de encontrar. Não, nesse dia eu não tinha pesquisado assim ainda não. E aí teve um dia que eu cheguei para minha mãe, até um pouco triste, disse, mãezinha, eu tô com medo de eu não conseguir, se eu não conseguir achar esse buffet self-service, eu não sei como é que vai ser. E fui dormir triste pra caramba, né? Ali, meio desanimado, sem querer acreditar que eu teria que voltar lá e dizer que eu não ia tocar o negócio pra frente. Mas, enfim. Aí acordei de manhã cedo, acho que umas 5 horas da manhã, e já fui pesquisar lá, buffet. Aí até que apareceu lá tinha um anúncio que estava já com uns 3 meses. E aí tinha lá o preço lá, né? Tinha o total, que estava o preço de venda, tinha R$7.000. Eu tinha 9. Digo, vai levar o dinheiro quase tudo. Como é que eu faço o resto? Digo, vou pensar num problema de cada vez. Aí... Achar eu já achei, né? Agora vamos ver se... Já achei. Aí eu mandei mensagem, liguei pro camarada, ele disse, olha, eu vou estar em casa mais tarde. E aí combinamos lá o horário para eu ir lá olhar, porque também precisava eu ver se realmente estava funcionando e tal. Eu marquei um horário, cheguei Era aqui lá. em Rio Branco mesmo? Aqui em Rio Branco mesmo. Legal. Tava pertinho. Tava pertinho, né? Tava pertinho, né? Aí peguei uma motinha que eu tinha lá, na verdade a moto do meu pai, que o transporte que eu andava era a moto do meu pai, uma XR 2000, o ano dela. Fumaçava mais que tudo. Ele vendeu um tempo desse, um ciúme danado daquela moto dele. E aí, fui lá, olhei, funcionando tudo bacaninha. Não, aí, quando eu fui sair de casa, eu falei pra minha mãe assim, eu disse, mãezinha, só tive essa opção. Achei esse aqui, se estiver funcionando, eu vou ter que comprar ele. Porque eu não sei se o camarada vai estar assistindo, mas eu vou contar como é que foi naquele dia. Que teve a parte que ele me vendeu, mas eu não contei os bastidores de como é que foi, como é que eu estava naquele dia. Sim. Eu sei que ele, lá no dia, enfim. Aí eu disse, mãezinha, é o seguinte, lá tinha um preço lá que estava de 9 mil, ele tinha baixado para 7. Porque na OLX, não sei se é assim hoje ainda, quando você baixa o preço, ele aparece uma setinha apontando que você baixou. Sim. E era de 9, tinha baixado para 7. E eu falei para minha mãe, eu disse, mãe, eu vou lá para verificar e se der tudo certo,
eu vou tentar oferecer 6. Vou oferecer 6, porque ele estava 9, baixou para 7, ele não vai querer baixar muito mais. Digo, eu vou baixar para 6, mas se ele amarrar muito, eu vou pagar os 7. Eu vou ficar descapitalizado, só vai sobrar os 2 mil, mas depois eu penso como é que eu resolvo. Tá tudo bem. Aí fui para lá, cheguei, né, e fui testar lá o buffet, testou o quente e tal, tudo certo. E aí o camarada, ele começou a contar a história dele também, né, que ele tinha montado um restaurante, não dava muito certo, a correria, a família envolvida e tal, aquela coisa toda. E aí ele tinha assim... Que era o mesmo sonho teu, né? Era. E aí ele tinha se atropelado muito com conta e tal. Exatamente. Mas só que ali, né, naquele ponto que eu estava, possivelmente nada iria me tirar o meu foco do que eu queria fazer. Estava decidido. Nenhuma... porque na minha cabeça, assim, com ele deu errado, mas comigo vai dar certo. Sim, sim, claro. E aí eu já vi que ele estava um pouco aperreado, né, pelo dinheiro. E aí eu digo, não, beleza, pelo menos num ponto eu sei que ele está precisando de dinheiro. Então a gente pode chegar numa ideia legal. Vai dar negócio, né? Vai dar negócio. E aí eu disse, parceiro, beleza, ó, vamos fazer assim, eu tô interessado, mas agora vamos ver de valores. Vamos ver como é que você consegue fazer aí pra gente fechar negócio. E aí ele disse, rapaz, não, aqui não dá para mexer muito não, porque assim, eu comprei isso aqui de 15 mil, tá, eu passei só um aninho aqui, botei para vender por 9, aí agora baixei para 7, e ele disse, não, mas pra gente negociar, pagar em dinheiro mesmo, fechar em dinheiro. Cash e tal, nota por nota. E eles à vista, eu digo, à vista. Aí ele disse, rapaz, é o seguinte, eu tenho um negócio aqui, tal. E aí eu ali na expectativa, né? Ele disse, olha, pra gente fechar negócio aqui mesmo, fechar à vista, 5 mil. Caraca, mano. Rapaz, aí eu já me gelei aqui, mas só que tentei manter aqui a postura, né? Pra não... Aí eu disse, esse é o menor preço? Caraca. Mas é negociador, né? Aí, rapaz, ele disse, não, mais menos que isso aí não dá não e tal. Eu disse, não, beleza, negócio fechado. Tá disposto a pagar 6, né? Tá, eu fui lá disposto a pagar, eu fui disposto lá para pagar até os 7. 7, exato. Né, eu digo, mas vou tentar baixar para 6, mas se ele amarrar, eu pago os 7. É negócio, né? E de repente ele botou por 5, eu digo, no glória, era a bênção de Deus mesmo. Sabe quando o universo ele conspira? Sim. É assim, não tem Aí jeito. sobrou 4 pau pra fazer outras coisas. Fazer outras coisas, né? Não, mas a parte engraçada foi que nesse dia eu tinha ido lá, e aí eu tinha, ele disse, olha, porque no dia seguinte eu tinha um compromisso muito urgente, e aí eu disse, olha, na quinta-feira, isso era uma terça, eu digo, na quinta-feira, de manhã eu venho aqui. Aí ele disse, não, mas tá fechado mesmo? Eu digo, não, tá fechado, tudo certo, palavra de homem. E aí, tá tudo certo, né? Aí quando eu cheguei em casa à noite, eu deitado lá, né, eu digo, mãe, eu vou lá na quinta-feira e tal. Depois eu pensei bem, eu disse, cara, é o seguinte, se o inimigo começar a atravessar e colocar alguém para ir lá nesse camarada... Oferecer 6, né? Oferecer 6, oferecer os 7, ele não vai nem lembrar que eu existo. De jeito nenhum. Digo, aí dei meu jeito lá, cancelei meu compromisso, adiei, enfim, me virei lá. Quando foi no outro dia, eu estava lá, disse, rapaz, já vou pegar isso. Mas não era só amanhã? Eu disse, não, porque apareceu aqui um transporte aqui, eu vou buscar e já esse negócio é hoje. Resolveu o problema, hein? Resolveu esse problema. Pelo menos aí, aquele ali, para mim, eu digo, rapaz, esse deu certo, então o resto tudo vai dar certo. Legal. E aí, enfim, quando eu comprei esse buffet, aí esse foi o primeiro passo assim maior que eu disse, agora não tem mais ré não, agora é daqui para frente. Aí o negócio clareou, né? Clareou um pouco, só que tinha muito chão ainda. Só para tu ter uma ideia, meu capital inicial que eu tive lá, eu meti a cara, era esses 9 mil, né? No final todo do investimento, eu já tinha gasto aproximadamente, acho que de 60 a 70 mil. Eita! E aí é onde rola todas as partes engraçadas desse negócio, porque tudo foi de portas que foram se abrindo, coisas muito interessantes. São os milagres que Deus vai fazendo, Meu né? Deus. Aí eu vou te contar aqui já alguns, aqueles Pode que eu contar. acho mais interessantes. Né? Teve esse primeiro que foi desse buffet. Aí, na sequência, vamos iniciar agora a parte da obra, né? A reforma. Da reforma. Beleza. Da reforma, eu fui lá, comecei com um camarada, né? Quanto é que dava lá o serviço, tinha que fazer lá um puxadinho para ampliar a cozinha, construir a churrasqueira e tal. Aí, enfim, chegou um valor. E aí ele disse, aí, enfim, me falou o valor. É outro também que se ele estiver me vendo agora também, ele vai saber do segredo que eu trabalhei com ele. Mas no final deu tudo certo. Aí cheguei para ele, né? Eu disse, tá, fechamos um valor, né? Não me recordo agora qual era o valor, que era a parte da mão de obra. Diz, olha, vamos combinar o seguinte, eu vou te pagar 50% à vista e os outros 50% só depois que você encerrar o serviço.
Claro. Só que o seguinte, só depois que tiver colocado o último rejunte, tá? Para a gente não ter... E aí falei para ele que eu já tinha tido alguns problemas com alguns serviços, que eu, às vezes já tinha pago o serviço todo, né? E não deixava de ser verdade. Só que meu motivo principal não era exatamente esse. Meu motivo principal é porque eu só tinha os 50%. Sim, claro. Eu ainda ia ver como é Ia que batalhar para pagar ele. para conseguir os outros 50%. E graças a Deus, quando eu paguei os 50% dele, a gente inaugurou, ele não tinha terminado ainda, faltavam algumas coisas. E isso aí foi muito bom para mim, porque eu já consegui pagar ele com as vendas do restaurante. Ah, legal. Aí já começou a abrir, já começou a faturar. Não, já. mas aí, exatamente. Só que aí, beleza, teve a obra. Aí depois, beleza. Agora, porque eu fui conseguindo uma coisa de cada vez. Eu conseguia matei um leão. Uma escadinha de cada vez. Né, um degrauzinho de cada vez. Matei um leão, amanhã eu pensava como é que eu ia matar o outro. Então era todo tempo assim.